Eu vou convidar 2 profissionais que, quando falam, a gente triplica o caderno de tanta anotação. Eu estou falando, por gentileza, da nossa amada gravidinha, doutora Michele, e doutor Ruiz. Eu gosto de chamá-lo pelo sobrenome já, Carlos Ruiz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ana. Mas e essa bênção? Sim, agora um menininho para completar meu casal. É verdade, né? A última vez que nós tivemos o privilégio de estar juntas, não foi? Foi no nosso presencial Estética em Nordeste. Que estava grávida, né, ainda, naquela. Sim, da outra. Da outra. Ai, que coisa deliciosa. Gente, olha, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vocês estão percebendo que agora o nosso estilo é um estilo bem tecnológico mesmo. A gente está passando da melhor maneira possível e muito à vontade. Sim, obrigada. Tá bom? Tá? Obrigada, Fiquem Ana. à vontade. O tempo é todo de vocês. Perfeito, obrigada. Bom trabalho. Obrigada, Ana. E se precisar em algum momento, se você quiser que a gente traga aqui uma cadeira para os 2, é só avisar que a gente faz isso na hora. Sem problema. Tá perfeito? Ela é atleta. Quem dera, ela é atleta, quem dera. Gente, ela não quem precisa. dera. Mas enfim, precisando, tá não, bom? Perfeito. Obrigada. Pode, se puder uma aguinha sim. Perfeito. Deixa eu chegar para cá, deixa eu ver como é que fica o posicionamento. Pronto. Certo? Gente, primeiro agradecer pelo convite, por estarmos aqui. Vamos falar de uma inovação, né, professor? Novidade. Tinha gente já esperando essa palestra de forma ansiosa. Tinha gente, inclusive, falando muito sobre o que é que o professor Carlos Ruiz fala tanto na mídia social, o que é essa novidade que a gente já estava falando já há uns 2 meses, mais ou menos. Então, falar sobre a nossa tecnologia cluster, que é um conceito novo de sharing tech, que é uma junção de tecnologias. E o nosso tema é eletrocriolipólise para resultados imediatos na gordura e na flacidez. Então, vou apresentar, né? Sou Michele Matias, sou fisioterapeuta, e o professor Carlos Ruiz, que dispensa apresentações, mas é um mestre já de grande nome dentro da nossa área, muitos profissionais já conhecem. E eu vou falar um pouquinho sobre a criolipólise. Ela já está mais do que consolidada dentro da nossa área estética, que a apoptose faz o resultado de criolipólise faz a apoptose, dá resultado, né? A única coisa que nós nunca aceitamos é que demora tanto, né, tempo. Que aqui, nesses artigos antigos, era o que era falado antigamente. Então, aqui a gente está falando de 30 a 90 dias. Porém, a coisa está mudando, pessoal. Então, você que já trabalha com criolipólise, fica aqui com a gente, compartilha com as pessoas da área que trabalham também com criolipólise, porque esse assunto é exatamente para você. Isso aqui são alunos seus, né, professor? Isso, são resultados em 48 horas. Então, alguma coisa diferente ocorre com a gente, porque ele tem um resultado rápido. Então, 48 horas, já entregávamos o resultado, né? Desde 2015, né, com o lançamento das 4 manoplas da Dox. A Dox veio em 2015 com o Asgard VC10, com 4 ponteiras. A gente vai falar sobre a importância também de mais áreas. Otimizando o tempo mesmo. Tempo e resultado é o que move as clínicas. Resultado. Exatamente. E, é claro, ciência. E aí, a criolipólise de placa? Muita gente fala assim, e aí, é novo? Porque muita gente ficou sabendo por agora, por causa de lançamento e tudo mais, mas não. A criolipólise de placa, ela já é uma das tecnologias mais antigas, já foi testado, já foi comprovado. Inclusive, aqui na tela a gente tem um artigo que foi utilizado em porcos. Então, aqui já foi pego, dentro desse estudo, na pele, menos 7 graus Celsius. Perfeito, obrigada. Justamente, demonstrando apoptose e resultados muitas vezes mal interpretados, né? Sim. Por que mal interpretados? Porque é claro que no segundo dia a gente já tem ali membranas encolhendo, já tem sinais apoptóticos, e é claro, com a evolução, com o tempo, você tem resultados melhores. O que acontece muitas vezes? Por que não se entrega um resultado imediato ou 48 horas? Porque a associação entre apoptose e lipólise muitas vezes não é comentada. Então,
é um dos temas nosso aqui é justamente esse, é associar lipólise com apoptose para se ter resultados rápidos. Então, isso a gente já vem fazendo há algum tempo, mas agora, num único equipamento, a gente otimiza tudo isso. E muitas técnicas atualmente, elas fazem essa associação. E antigamente, por que se associava? Para acelerar o resultado da criolipólise ou de células não atingidas. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, porque a gente está falando exclusivamente, vai falar também da associação, obviamente, porque é uma atualidade, uma realidade. Sim. Mas não só isso, a gente vai falar também de uma técnica no finalzinho, que é o que todo mundo está esperando. Novidade. É a grande novidade, é o que vai movimentar a tua clínica, é o que vai te diferenciar, é exatamente por isso que você precisa ficar até o fim. Eu, particularmente, estou ficando bege. Só de olhar e eles vão ficar bege também quando conhecerem ficando bege. O novo conceito. Aqui, só para demonstrar que muitas vezes, né, a gente quer colocar uma hidro, quer colocar um recurso para aumentar a efetividade da nossa criolipólise, por conta de quê? De não obter resultado rápido, né? Só que assim, crio de placas não precisa. Uma boa crio de placas, uma crio de placas que realmente congela, resfria o tecido, não precisa de usar esse tipo de recurso, que é o recurso de introduzir soro para depois resfriar. No outro slide, a gente vê um negócio fantástico, que é assim, células inviabilizadas, inviabilizou, ponto final. As que não foram inviabilizadas, por exemplo, estão em branco. As inviabilizadas estão em vermelho. Isso é startado de imediato. Qual é o grande problema, Michele? A apoptose é lenta, então o resultado acaba sendo lento, porque não houve associação com algo que acelerasse o esvaziamento, ou seja, a lipólise. É isso que nós estamos usando na tecnologia Exatamente. mista. E aí, a gente que tem clínica, que precisa estar atento, é porque o nosso paciente, assim como a gente também, a gente quer o resultado para ontem. Sim. O nosso cliente, o nosso paciente, ele também pensa da mesma forma. Então, assim, a hora que você olha uma tecnologia que você consegue associar resultado imediato, médio e longo prazo, esse é o caminho do sucesso. O grande erro que nós sempre comentamos, por exemplo, Obrigada. desde o primeiro dia, né, que nós fizemos criolipólise em 2012, o maior erro é não congelar, por exemplo, o centro. Então, isso tem que ser corrigido. Então, o que nós entramos há muito tempo atrás? Com as correções térmicas, ou seja, congelar tudo. Olha, de fato, Michele, onde não resfria, não pode ocorrer apoptose. Então, olha lá, fica um buraco. Então, primeira coisa, correção térmica é importante, né? Muitas vezes sobreposição térmica, que não é uma novidade, só que se você tiver uma máquina que congele tudo, ou seja, uma máquina grande, imagina quanto tempo você vai ganhar e qual resultado satisfatório você vai entregar. Olha um exemplo. Desde 2009, já se pedia para que fosse feita correção térmica. Então, não é uma novidade a correção térmica. Não, artigos já antigos. É porque muita gente começa a ouvir um pouco mais agora, mas isso já está consolidado cientificamente em muitos artigos. A gente só está como, né? Congelar 2 vezes o mesmo ponto é fundamental. Aí, congelando 2 vezes o mesmo ponto, congelando tudo, mas isso, Michele, depende da máquina que tiver, vai demorar horas. O ponto de atenção que eu gosto de salientar é porque, primeiro, você tem que saber a máquina que você está trabalhando, você tem que saber a temperatura que está sendo entregue na pele. Esse é um grande diferencial que o profissional deixa de perguntar, principalmente, às vezes, quando faz um curso, Verdade. ou tem contato com algum profissional, professor, e qual é a temperatura na pele que aquela máquina entrega. Exatamente. Esse é o ponto principal que eu preciso destacar. Então, quando se ganha conhecimento, leva para casa aí, pega aí. Você tem que fazer correção térmica quando não consegue congelar todo o tecido. E muitas vezes na região de prioridade você tem que congelar 2 vezes, fazer a dupla reperfusão. E isso, né? Vocês viram que desde 2009 já existe,
Mas tem E uma é um publicação, artigo, olha, né, de 2014. A gente fala agora, a gente tem ouvido falar muito a respeito disso, mas é um artigo já antigo. Antigo. Né? E tem uma publicação 2021 também, que logo a gente vai mostrar. Tem em seguida. Né? Então, isso aqui é o arraste, o congelar tudo, né? É assim, é o princípio do método blindado, né? Não deixar de resfriar nenhuma parte do abdômen, nenhuma parte da lateral. Agora, com o novo lançamento, a gente resolve ficar isso. bege. Vai Aí ficar agora eu bege, fico porque vai bege. resolver rápido isso daí. Por quê? Porque muita gente fazia uma aplicação só, ou só flanco, ou só infra abdominal. E aí esse slide ele mostra exatamente essa correção. Você tem que pegar o abdômen como um todo. E aí a gente vai falar também a importância de pegar o abdômen como um todo, uma área grande e no mesmo momento. Justamente. Os artigos demonstram que tem que congelar o centro, os artigos demonstram que tem que congelar muito, e quando se congela o centro e congela muito, né? Vocês estão vendo aqui, né? Congela muito, de fato, você pode até reduzir o tempo de aplicação. Isso é só, né, um toque para quem tem feito criolipólise, quem faz aí no dia a dia e não vai ter uma máquina grande. Então, congele tudo, congele ponto a ponto, não deixe nada sem congelar, e olha, menor temperatura possível. Sim, né? e olha que interessante, esse artigo ele mostra exatamente. Para quem não tem familiaridade com câmera termográfica, as áreas mais escuras são as áreas mais frias. Justamente. Então, o azul muito escuro, ou a área mais indo para o preto, é exatamente a temperatura extrema da pele. O objetivo é você ter essa área muito grande, porque quanto mais áreas estão nessa cor, mais células são atingidas, porque você está conseguindo entregar a temperatura baixa na pele. Perfeito. Mais um artigo demonstrando praticamente continuação daquele outro, congelamento total, resultado. Que legal. A grande pergunta, né, Michele? Eu posso Como congelar eu tudo? ouvi isso? Nossa, isso... Ó, No mesmo dia? no passado foi terrível isso. Por quê? As pessoas criticavam quem tinha máquina com 2 manípulos, com 4 manípulos, e na realidade, desde da primeira referência bibliográfica, a gente já poderia congelar 10 áreas, que foi o caso lá, naqueles porcos foram congelados 10 áreas. Só que agora, que não é tão agora, né? Em 2017 sai realmente um artigo demonstrando que não tem alteração lipídica, né? E não tem alteração hepática quando se faz todo o abdômen. E olha, fazer todo o abdômen dá um resultado fantástico. Pena que demora, né, Michele? Tem gente que fica horário muitas de agenda. horas. O horário de agenda vai embora. Mas o correto é congelar tudo. Sim. Fica aí um segredo para vocês. Olha que lindo. 2021, uma publicação fantástica. fantástica. Artigo desse ano. Isso aqui é diamante para vocês. Diamante. Olha que diamante lindo. Congelar múltiplos tudo. ciclos. E múltiplos ciclos. Até congelar 2 vezes a região de prioridade. Então, novidade nenhuma. Isso a gente já vem fazendo há muito tempo. Então, recapitulando para a prática de vocês, para vocês já conseguirem montar o raciocínio. Congelar tudo. E a área de prioridade, o que é a área de prioridade? É aquela pochetezinha, é aquele flanco. Então, é fazer novamente a área de prioridade, mas anteriormente você já congelou tudo. Perfeito. E a novidade está aí. Novidade Eletrofit. O que é o Eletrofit? Ele é uma junção. Antigamente, a gente olhava equipamentos de placas, de criolipólise que tem placas, e qual é o objetivo do profissional? Associar. Ela tem a possibilidade de associar 3 tipos de tecnologias em eletroterapia, que é a eletrolipólise, que é uma corrente que faz microcorrente, e uma corrente russa ou australiana. Então, isso é simplesmente, você não precisa fazer a compra de um novo equipamento. Isso que é o importante. Você já tem, muitas das vezes, essa tecnologia já parada, encostada, sem estar valorizada, e que tem efeitos fisiológicos riquíssimos. Então, aqui, por exemplo, nesse slide, a gente está falando sobre a eletrolipólise e a eficácia dela, tanto a nível sistêmico, quanto a associação dela com a criolipólise, a fim de otimizar seus resultados, e não só olhar o longo prazo, olhar o resultado imediato, inclusive com a associação junto dela. O que tem de maravilhoso, né, é você conseguir, por exemplo, né, nesse artigo,
que nós publicamos, depois Couto, Noites publicou também uma continuação de artigo, né, em 2010. O que nós escrevemos ali, Michele? Nós escrevemos que não há necessidade de se introduzir agulhas, né? E que nós começamos a fazer? Trabalhar junto, né? A máquina de criolipólise, juntamente com eletroestimulação, conjuntamente com eletrolipólise. E os resultados começaram a ser fantásticos. O que eu preciso para melhorar? Criar uma placa maior, que pegue uma área maior, que pegue mais terminações nervosas do sistema simpático, né? E, ao mesmo tempo, já pensou otimizar tempo, congelar uma área grande? Ficou perfeito. Mas aí está toda a base fisiológica, toda a base, né, digamos assim, funcional da eletrolipólise. E aí o grande objetivo? Você tem o efeito da apoptose, junto da sua criolipólise, que você já está fazendo com uma placa grande, e além disso você está fazendo o estímulo da eletrolipólise. Você pode fazer o estímulo de lipólise através dela, você pode fazer a questão da leptina também, desse controle. E além disso... tem aí o grande segredo. O grande segredo, né, é que você vai ficar bege, quando souber tudo que isso aqui pode fazer. Né? Vamos ver o próximo slide? Né? Olha só, a origem da eletrolipólise, né, doutora Dang Vu, né, que ele chama, todo mundo chama ela de doutora Dang, mas é doutora Dang Vu Quen, né, e o doutor Parentes, eles ressaltavam, olha, começa com 25, 30 para melhorar a circulação, mas, porém, o que realmente gera a lipólise é uma corrente de 10 Hz. Então, no nosso caso, nós estamos otimizando, já vamos direto para 10 Hz. A gente não vai precisar melhorar a circulação, digamos assim, usando os 30 Hz. Mas se sua opção, se você na sua clínica já dá resultado com 25 Hz, como descreveu a doutora Maria Domingos Soriano, continua. Mas toda a literatura já vai demonstrar, embasa você a utilizar 10 Hz, né, para lipólise. Voltando até o nosso artigo, ó, uma publicação de um artigo nosso. Olha um nome bonito que está ali também no artigo, uma publicação de autoria. De coautoria, né? Sim. Mas você vê, Couto e Noites continuaram com vários artigos demonstrando, inclusive, o uso com microcorrentes. O segredo aí, Michele, é os 10 Hz, Michele, né? Que vocês vão entender depois o porquê fazer lipólise junto com crio. É uma sacada fantástica. E vocês até também a eletroestimulação. Então... Sim, 10 Hz, marca aí, vai guardando, 10 Hz. Quem já está com papel e caneta na mão, já anotou isso tudo, já está com um baita protocolo para já montar logo depois da palestra. Com o que você tem, você já consegue trabalhar. Isso. Mas vamos lá, qual é a corrente mais ética que existe? Olha, a corrente mais ética que existe, mais filtrada, é a microcorrentes. Então, os 2 artigos anteriores, né, aquelas 2 referências, já demonstravam que você poderia utilizar microcorrentes para fazer eletrolipólise, né? E olha que lindo, olha o tamanho do eletrodo, Michele, 2 placas gigantes que nós vamos apresentar para vocês. Será que não vai perder corrente? Não. Por que não se perde corrente? Porque a microcorrente, ela é produzida de uma maneira fantástica, é um gerador de intensidade constante, que independe da impedância do tecido, sempre vai gerar a mesma intensidade. Então, nós publicamos 2 artigos sobre isso, uma tese de mestrado e uma de doutorado, né? Próximo. Uma observação importante, a gente está falando de corrente, é importante a gente lembrar que galvânica, já coloca em letra vermelha destacada. Tira a galvânica. Esse tipo de associação, quadrada. De forma nenhuma, em corrente galvânica. Ela tem que ser desse jeitinho, polo positivo anulando o negativo. Pode-se usar o TENS também. Né? Olha que lindo, as microcorrentes têm muita referência bibliográfica. Olha que coisa mais linda, aumenta a produção de colágeno. Aumenta Olha que legal. a síntese de ATP.
Isso aí. Michele, aquelas pessoas que gostam de fazer criolipólise E tem medo de ter flacidez. para tonificação de tecido, olha que lindo, vai usar como prioridade a microcorrentes, em vez de só lipólise. Vai utilizar lipólise e ativação de fibroplastia. Olha lá, aumenta a TP, aumenta a velocidade de cicatrização, é fantástico. Né? Aqui, só um artigo nosso também. Nós utilizamos, quando nós queremos tonificação dérmica, produção de colágeno, a gente utiliza a menor frequência da máquina, eu sugiro de 0,1 a 0,5, mas você usa o que você tiver, né? E a intensidade em torno de 150 microamperes. 30 minutos de aplicação, olha lá, o resultado histológico é semelhante, né, a 40 dias, né, de equivalência no grupo controle. E aí, a grande sacada, muita gente fica preso. Fala assim, e aí? A gente fala sobre beta-oxidação, o que é? Gastar aquele conteúdo que foi disponibilizado para o seu sistema. Sim. Então, a eletroestimulação tem um papel fundamental nesse processo. E aí é que a gente vai começar a entender também que vai ficar bege. Vai ficar bege. Então, assim, eu posso utilizar, até agora nós falamos de eletrolipólise. Sim, microcorrentes. Microcorrentes, ó, eletrolipólise, para fazer as lipólises. Nesse mesmo, posso dividir o tempo, né? Usar 30 minutos para fazer tonificação dérmica. Perfeito. Mas e se eu tiver uma opção de eletroestimulação? Eu posso? Pode. Também. O que a gente sugere? O que a gente sugere, né? Próximo, a gente sugere 10 Hz. Olha que coincidência! 10 Hz, mesma intensidade de lipólise, mesma frequência de lipólise, né? Então, 10 Hz no modo contínuo. Ó, aumenta a resistência à fadiga, aumenta a capacidade aeróbica e oxidativa. Lianza, meu chefe lá, quando eu estava na faculdade, ele que me orientou meu TCC, ó, em 1990, ano que ele publicou o livro. Diminuição da atividade glicolítica, aumenta a capacidade de cálcio no retículo sarcoplasmático e muda a cadeia de miosina. E pós-contração muscular intensa, olha que legal, também faz uma recuperação eletrolítica, né? Olha lá, professor, mas 10 Hz, num período prolongado, não vai gerar fadiga? Opa, maravilhoso, porque é a fadiga que gera o quê? Fadiga é a defesa a dano, né? E eu só tenho hipertrofia se eu gerar o quê? Justamente dano, né? E eu estimulando por 30 minutos continuamente, vocês vão ver que tem muito artigo, isso aqui é só a introdução, apesar do tempo, né? Aumenta o volume mitocondrial, aumenta o crescimento capilar e densidade do capilar e aumenta o suplemento de oxigênio. Olha agora, 30 minutos de contração contínua, caramba, aumenta o quê, Michele? Apoptose. Apoptose. Professor, não, mas está brincando? Eu não estou brincando, não. Ó. Foram demonstrados 11 genes presentes e envolvidos em apoptose com contração contínua. Estão olhando lá? Durante 30 minutos. Que a saída excessiva nessas contrações que nós vamos colocar submáxima, essa saída excessiva de ácido graxo livre, significa que eu não preciso de quê? De armazenar. Sim. E começa a ativar muito mais a apoptose, juntamente com a crio que já está ligada, né? Sim. Entendendo sempre isso. E aí, ó, artigos para vocês verem e reverem quantas vezes você quiser. Né? Olha que legal, mas o que mais me chama a atenção aí, Michele, olha lá, que a atividade muscular submáxima, aquela que eu faço intensa, olha o que ela faz. Ela gera apoptose, porém, olha que coisa mais linda no próximo, né? Ela ativa, né? Ela ativa BAD, ativa BAX, ela ativa citocinas, ela ativa TNF-alfa, mas ela deixa... Passa? Rapaz, ela ativa PGC1. Michele, mas se ela ativa PGC1, ela é reguladora de biogênese mitocondrial,
E aí que a vai gente vai entrar acontecer? no diamante. O que eu quero? Vou fazer uma O pausa grande diamante aqui, ó. vem agora. Porque nessa imagenzinha a gente vai iniciar um pouco da prática para que vocês vejam a ponteira, vejam o tamanho da ponteira. A gente está falando de uma área muito grande. Então, no equipamento que a Mayara vai mostrar, a gente tem a capacidade de fazer um trabalho de até 960 centímetros quadrados, ou seja, é uma área muito grande. E aí a gente vai começar, de fato, a falar, que a gente está aqui comentando com vocês do bege, e vocês vão entender o porquê que a gente está falando isso e o porquê trazer esse conceito para a sua clínica, para os seus resultados. A gente antes, no conceito da ponteira do Eletrofit, a gente falava simplesmente da associação. E por que simplesmente? Porque a gente achou algo maior diante das pesquisas feitas. Então, antes era só a criolipólise associada a 3 formatos de corrente, eletroestimulação, microcorrentes ou eletrolipólise, só que o fato da área ser muito grande, esse congelamento ser muito abrangente e de uma vez só, nós tivemos exatamente esse achado que eu quero compartilhar com vocês. Sim, ou você malha muito, né? Malha muito para a criação do tecido bege, ou então você faz crioexposição. Então, é claro que existe a visão de criolipólise, né, gerando apoptose, porém existe uma ultravisão, ó, com artigos recentes, artigos novos, também embasado no passado, né, em artigos antigos, onde que a exposição ao frio gera o quê? Gordura bege. Gordura bege. Mas, professores, vou só fazer uma pausa para ver se a câmera consegue pegar ali a parte prática. O que eu quero que vocês observem, tá? A colocação da membrana, ela precisa ser feita sempre. Quando a gente fala no resfriamento, que ele é um resfriamento controlado, a criolipólise ela vai ser feita da mesma forma que a gente já conhece. O uso da membrana anticongelante, ela é fundamental, ela é indispensável, não pode reutilizar. Então, profissionais que reutilizem, por favor, cuidado com a abordagem de vocês, façam de uma forma consciente. E aí eu quero que a Mayara mostre um pouquinho, vire um pouquinho antes de acoplar, só para ver a superfície da ponteira. Por quê? Aqui a gente está falando de 240 centímetros quadrados de área por ponteira. No equipamento que ela vai fazer a prática, tem a possibilidade de usar 4 ponteiras. Então, a gente está falando de uma área muito grande. Não é no caso da modelo, que a nossa modelo está ali fitness, né, modelo? Não tem necessidade, mas se for uma pessoa que é um pouquinho maior, mais gordinha, tem uma gordura abdominal mais significativa, você tem essa possibilidade de atender esse paciente com as 4 ponteiras. Doutora, eu fiquei tão curiosa que eu resolvi entrar aqui, porque achei incrível. Já vamos começar com as perguntas, Sim. né? Já podemos colocar até 4 ponteiras ao mesmo tempo? Pode. Se tiver a área disponível para isso, sim. Tá. Lógico que uma paciente desse tamanho, nesse caso, não. Mas a gente vai começar a falar sobre, o próximo slide, inclusive, é falando sobre isso. A gente vai abordar um assunto, né? Fico antecedendo inédito. Então, assim, a gente está falando de um assunto inédito, eu gostaria de fato. até assim, de trocar slide, porque eu sei que todo mundo vai ver e rever essa palestra várias vezes. Né? Não, é ao vivo, tem que aproveitar agora. Então agora vocês tratem de plintar. Isso, né? boa, melhor. Plinta, né? A gente vai repassar esses slides, vocês vão plintar ponto a ponto. Quem ótimo. Assistiu, maravilhoso. Nossa, adorei a ideia, vamos lá. Já é, como se diz, um método. Com certeza. Já é um método para você começar a atuar hoje mesmo. Não, hoje Perfeito. Não, porque hoje tem congresso. Não. Terça-feira, A partir de terça-feira. Sim. Vai até segunda, então fica no conteúdo. Terça-feira você pegou Agora o conteúdo, anotou, coloca em prática. Então, vou trocar os slides. Pode voltar o slide para mim, por favor. Mas vai ser de uma maneira um pouco rápida, porque todo mundo quer ver prática. Né? Então, aqui, trocando os slides, ó. Sim. As referências da revisão bibliográfica dessa meta-análise que nós fizemos, que a exposição ao frio, mas um segredo, exposição ao frio não é congelar aqui e depois aqui, não. Tem que congelar
tudo e de ao uma vez. mesmo tempo. Vamos trocando? Ó, congelando tudo ao mesmo tempo, você inicia esse processo de termogênese. Tudo bem? Aqui. Então lá, existe... Gente, desculpem, eu deixei minha bolsa esse no fundo, tecido me desculpa. marrom já Não, eu ponho existe no aqui, ser ó, humano. senta aí. Existe Senta aí. evidências que ele existe. E para que ele Eu serve? preciso Ele colocar serve o para iPad produzir para carregar. calor. Trocando, né? Bora, vamos. Bora. Passada rápida. O aumento, né, calórico com a crioexposição, né, leva o quê? A consumo de gordura de reserva. Tranquilo. Há muitas evidências que existe tecido marrom, mas não é isso que nós achamos. Nós achamos uma coisa muito melhor. É que o tecido marrom, ele se transforma, o tecido branco se transforma. ele não se transforma em gordura marrom, ele se transforma em gordura bege. Michele, né? Então, olha que lindo. Visualizando isso, o que nós achamos? Achamos um artigo fantástico, que é o artigo de Loap, onde ele faz o congelamento diário. Opa, peraí, agora esse é o grande lançamento, o congelamento diário. Não é com qualquer equipamento, não é de qualquer forma, eu preciso salientar isso, porque senão terça-feira a pessoa que pegou agora a palestra, calma, tá? É o congelamento diário. Então, bora... De 3 a 6 dias na semana, olha que coisa mais linda, onde eles demonstram, de fato, ó, com todos os exames possíveis e imaginários, eles demonstraram que não há processo inflamatório. E aí que o profissional vai ter que ser atento. A gente fala de criolipólise, a gente sempre fala sobre o processo inflamatório, e aqui nesse processo de crioexposição, você está associando o pensamento, o raciocínio em cima dessa abordagem de uma área grande no mesmo momento. Pode passar? Abdômen completo e, inclusive flancos. Né? E olha só, o que alguns artigos demonstraram, e nós encontramos exatamente igual na clínica, é justamente 1.330 calorias por aplicação. Né? Inclusive, vem bomba por aí, não vem? Inclusive com redução de massa gorda. Magra. Não, aumento de massa magra e redução de massa gorda. De massa gorda. Né? Pode trocar, né? Existe essa possibilidade de geração? Sim, existe essa possibilidade. Isso envolve a ZFP 516, que é a proteína dedo de zinco, e as UCPs, que são as proteínas acopladoras, desacopladoras, ali justamente na mitocôndria. Pode trocar e já vamos para a prática, só para eles verem que existe muitos artigos. Tudo isso envolve sempre, gente, né? As UCPs, envolve sempre a PGC. Então, tanto a PGC de atividade física intensa, como a PGC, né, gerada por crioexposição, é um grande responsável pela transformação da gordura branca em gordura bege. E aí nasce um novo conceito. A crioexposição, ela não é... Você vai ver que nos slides anteriores tinha literatura de 1992, por exemplo. Aqui então, são todas o que a gente está abordando é a sua criolipólise ter mais possibilidades. Então, além do que eu já mencionei das correntes, agora também a sua criolipólise, ela não está trabalhando a nível somente local. A gente está falando da crioexposição atuando no nível sistêmico. Justo. Próximo. Daí vai, ó, né, uma revisão mesmo, sempre falando de PPAR, de PGC, de indução de tecido branco para tecido marrom, que na verdade não é o marrom, é o bege. Depois a gente vai... No finalzinho eu vou dar algumas revisões, principalmente porque envolve a proteína dedo de zinco. Aí, né, a proteína dedo de zinco, só para fixar, para reforçar, artigo. As UCPs, a proteína dedo de zinco também. Sempre batendo na mesma coisa, né? Lembrando que a crioexposição, olha que lindo, você tem uma oxidação de 63%, né?
dos lipídios e 588 dos carboidratos. Coisa mais linda. Aumenta a glicolise, aumenta a captação de glicose. É fantástico. Né? E aí... Olha ela aí. Pronto. Para você ver que não é o tecido marrom, é o tecido bege. Tá, né? para quem, ó, marrom, a primeira tela, Armazena. ao centro. Aliás, branco, marrom ao centro e bright é o tecido amarronzado. Ficando bege, ficando Bege. bright. Né? Bora lá. E aí, né, a grande diferença, existe tecido marrom, mas existe o tecido bege. Bege é a evolução do tecido branco. Quando você faz atividade física intensa ou quando você ativa através de crioexposição. Bora lá. E quem te acompanha já viu essa imagenzinha em Sim, alguns... porque na verdade, olha só, o que eu quero é que o tecido adiposo comece a gastar, produzir calor, gastar energia. E eu quero que ele se transforme. Você vai poder comer mais, pensa nisso. Opa, desculpa. Não, não pode não. Não pode não, mas não enfim. pode não. E não vai falar isso com o paciente, vai falar Também que não pode não também. Né? Bora. Né? De novo, mais artigos para vocês, reforço de revisão literária. Né? Olá, o grande segredo é saber que isso só é produzido por fatores transcricionais, que a gente bate toda hora, e fatores de transcrição é multiplicação, é biogênese mitocondrial. Né? Está muito bem falado hoje, é muito bem querido na eletroterapia, sim. Terapias que geram a biogênese mitocondrial. Vou acelerar por conta da prática, posso? Está muito pequena. Acelera. Vou acelerar. Finalizando, atividade física, exposição ao frio, né, gera esse tecido lindo, maravilhoso, que é o tecido bege, e graças a Deus eu estou ficando bege. Você também? Também. O Brasil também? E todo mundo também? E na clínica também quero que todo mundo esteja, Todo mundo justamente bege. para você aumentar teu resultado, e para aquele paciente que não colabora, é ele que vai dar mais resultado ainda. Para a prática? Bora. Alguns resultados. Resultados preliminares, mas já estamos pelo menos com 50, né? Sim. Pacientes tratados. Inclusive, eu principalmente, a gente tem feito grupos de pesquisa, Justamente. Colocando pacientes para fazer uma metodologia, outro para fazer grupo controle, enfim. E ali tem já muitos indicadores do tanto de massa magra que tem aumentado após esse tipo de intervenção e a redução de massa gorda. Vamos lá para a prática. Isso. E aí, ali, o que nós temos? Posso chegar aqui pertinho? O que nós temos? A corrente passando, que foi o que a gente comentou, a área de exposição abrangendo todo o abdômen. No caso dela, a Michele poderia, por exemplo, entrar também um eletrofit nas laterais? Se tiver como, sem problema nenhum, há essa possibilidade nesse equipamento específico. Se por acaso você tem um equipamento de 2 ponteiras, a sua abordagem vai ser exatamente essa daqui que está como na modelo. A parte importante que eu tenho que destacar, que eu comentei, é a manta. A gente está usando a manta Protecta Crio, que foi um lançamento da Adox também. Quem não conhece, tá, já vai saber aí em primeira mão aqui no evento. Então, a importância da manta, ela não está descartada pelo fato de passar a corrente, muito pelo contrário. E ao final do tratamento, você vai poder fazer uma eletroestimulação, por exemplo, metade do tratamento com uma microcorrente ou com uma eletrolipólise, pode fazer também depois uma abordagem somente com eletroestimulação. Isso tudo com a máquina que você já tem no mercado, que pode ser... O que é o conceito Sharing Tech? É exatamente isso. Você já tem uma máquina de eletroestimulação na sua clínica, e aí você tem que fazer a criolipólise, e depois de fazer a criolipólise, você ainda teria que fazer uma beta-oxidação, que é gastar o que foi liberado. Aqui não. Aqui você já está fazendo junto. Michele, eu tenho outra marca. Não tem problema nenhum. O conceito está explicado de forma inovadora através dessa palestra. Então, a crioexposição não era dita. Então, a gente vai começar a ouvir cada vez mais esse tipo de abordagem, e não tem como. Os resultados são mega impactantes, não só de gordura localizada, mas como também emagrecimento. Então,
Nossa, eu quero ouvir mais. Sabe por que eu quero ouvir mais? Porque primeiro que nós temos tempo. Sim. E depois porque eu estou amando tanto esse sotaque carioca. Eu estou com saudade desse sotaque carioca. Tô chiando. Pra quem é de São Paulo... Não é uma delícia, né? É bom gente, demais. não é bom demais? Sim. Que novidade. Sim. Não, gente. Olha, sinceramente, nosso setor está... evoluindo cada vez mais. É. E, Ana, o meu ponto de destaque é exatamente esse. Porque a partir do momento que o equipamento de criolipólise é da DOCS, mas o outro não precisa ser. Então, é a primeira empresa que está dando a oportunidade de você usar um equipamento concorrente. Muito. Olha só. Não existia isso no mercado, que a tecnologia é o conceito sharing tech que a gente fala. Sim, sim. Então, assim, a gente está trazendo várias coisas, várias abordagens para uma tecnologia para respeitar o investimento de quem está fazendo a aquisição do equipamento. Porque não tem como ficar comprando de ano em ano uma máquina de criolipólise nova porque lançou outra coisa, né? Nossa, olha, nós já tivemos hoje aqui outra empresa, mas na área de cosméticos, sim, eles falando muito sobre essa humanização, essa coisa toda. Realmente vocês estão de parabéns. Olha, obrigada. Olhar para o profissional dessa forma é uma tendência mundial mesmo, sim, e a gente só tem que agradecer. Não é? Sim, sim. E aí, em junção ao grupo estética, mas sou puxa-saco. Claro, mas tem que ser. Mas falo desse grupo, não. É porque a gente sabe a responsabilidade, tudo que é de bom, né? E modelo, tá congelando aí, amor? Bastante, mas não tem importância não, porque o pouco que você tinha já valeu. Vai embora. Você vai ver só o que vai acontecer daqui uma semana. Perfeito. Vocês têm mais algum recado importante? Não, é só realmente também destacar o lançamento. Deixa eu pegar a manta também. Porque muitos profissionais, você não precisa ser um cliente da DOCS, do equipamento de criolipólise. Mas pode tem dar a manta. Zoom ali, ele consegue para você. Para onde? Aqui. Aí. Tá? Protecta Crio. Também é a gente trabalhava com a Ice Care e agora Protecta Crio. Então é um lançamento também exclusivo para o evento. Olha aí, viram? Por isso que eu digo. Vou convidar vocês dois, por gentileza, para virem aqui um pouquinho pertinho de mim. Agradeço a modelo. Deixa eu ficar para cá. E agradeço a nossa profissional que fez a demonstração prática. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gente, sabe que uma coisa muito interessante que a gente vive criando, né? Quando a gente senta para falar sobre saúde estética, você sabe como que a gente é. Sim. E nós criamos um momento que a gente tem dito muito aqui para os colegas, nós chamamos de Talk Business. Ficou chique, né? O nome. Ficou bonito demais. Ficou elegante, né? É bem isso. E o que vem a ser este momento? Se é que você ainda, de repente, está chegando agora, né? Sim, o profissional pode estar chegando. Nós precisamos, então, conversar sobre... Vocês trouxeram uma palestra totalmente científica, você demonstrou, agora nós vamos sentar em nosso lounge para que a gente fale um pouquinho nesse Talk Business, como é que eu faço dinheiro com isto? Porque é esse o momento, eu acho que é muito interessante para o profissional. Vamos começar agora, já vamos aguçar os sentidos. Agora, Michele, vamos perguntar para a Michele. Vamos. A hora que eu falo do profissional, qual é um dos grandes pilares? Tem muito profissional que ele tem dificuldade na precificação, tem muito profissional que ele tem dificuldade, e às vezes não desmerecendo, porque a gente precisa dessa abordagem, do reforço técnico. Mas às vezes ele consome tanto o reforço técnico e chega na hora de vender para o paciente, ele precisa fazer esse reforço, né? A abordagem de marketing, a abordagem dentro das vendas, ela precisa estar ali. Quando você traz uma inovação, você já se posiciona primeiro como pioneiro, você já está se diferenciando no mercado. E principalmente a hora que você tem um investimento, que o investimento de criolipólise não é um investimento barato, a maioria das pessoas sabe disso. Você ter a possibilidade de ter uma plataforma que ela faça uma evolução e que você consiga agregar mais tecnologias, que seja de ano a ano ou a cada inovação que uma empresa possa lançar, no caso a DOCS tem esse compromisso com o cliente,
Isso é um diferencial, porque você não fica gastando o tempo inteiro aquele investimento anterior. Isso faz diferença no caixa do profissional. Nossa, eu achei muito interessante você falar sobre a responsabilidade da Doxy anualmente. Vocês estão com quantos anos no mercado? A gente é recente no mercado, mas a gente já fez um monte de inovação aí. Estamos oficialmente, o VC10 ele teve a Anvisa em junho de 2015. Então foi quando veio a primeira comercialização do primeiro equipamento, que foi o primeiro palestrante. O VC10, exatamente. Olha, é verdade, olha aí. Exatamente. Olha aí, gente, marcando história, exatamente. Não é? E assim, a hora que a gente olha o histórico de premiações, de consolidação, de cientificidade, que são valores que a gente preza, o mercado cada vez mais abraça a marca e isso a gente tem que retribuir, né, Ana? Mas, gente, abraça a marca porque é o que a gente vem falando e já nós vamos continuar falando, porque vocês têm algo diferenciado, assim, que é aquela coisa do conversar com o cliente. E isso serve para a gente fazer o link. Então, já que estamos preparados, eu quero pedir a nossa vinheta do Talk Business. Estamos aqui, então, nesse momento maravilhoso que a gente quer sugar o máximo deles aqui para a gente conseguir passar, né, para o profissional. Eu tenho uma perguntinha aqui, tá? Qual a vantagem de uma maior abrangência num tratamento de criolipólise? Vou deixar para melhor para o nosso professor técnico. Exato. Qual é a vantagem? A primeira, né? É o tempo de clínica, realmente, né? Eu sempre trabalhei congelamento de toda a área. Sim, eu sempre entendi te acompanho, que se algum lugar ficar sem congelar, olha bem, eu só consigo apoptose se eu tiver o resfriamento. Então, se eu não congelar um lugar, não vai ter apoptose. Então, começa por aí. Eu sempre fiz, eu sempre chamei de varredura, mas tem pessoas que chamam de arraste, outros de modelagem, né? São vários nomes, o mercado está aí, né? Cada um põe um nome que bem entender. Agora, imagina o quanto tempo demora para fazer um abdômen completo e mais as laterais. Isso quando a pessoa não faz posterior. Horas, né? Com essa máquina, o que aconteceu? Eu tenho uma manopla grande, eu consigo congelar muitas áreas ao mesmo tempo e ainda tenho uma vantagem de colocar a eletroterapia que eu bem entender. Olha tecnicamente que legal. perfeito, não? Aliás, Ana, eu vou até quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria agradecer o grupo, pessoal, porque eu estou encantado com as palestras, sabe? Eu estou aqui sentado, estava babando no Lucas, eu adoro esse cara aqui. E ver como que inovação e tecnologia está chegando e o Congresso está num nível muito alto, porque nessa abordagem muito maior de pensamento, entendendo que não é só agora uma gordura localizada, é troca de tecido, é tecido magro sendo induzido e às vezes a ampliação aqui, porque a partir desses novos entendimentos, podemos pensar até que essa abordagem mais ampla poderia também acompanhar até protocolos de emagrecimento? Justamente, a intenção nossa, né, é justamente publicar um artigo de obesidade. Olha que coisa linda. Olha que interessante, então, porque muita infelizmente gente foge, né, né? o país está crescendo muito, já somos mais de 50%. Mais de 50% de 22 ou 23 e obesidade. Essa porcentagem assusta, não é, doutor? Assusta, e nós nunca, né, Rafael? A gente nunca esquece das associações. Não. Sempre estamos ali pesquisando associações, sempre pesquisando, né, como otimizar o resultado. Então, quando eu recebi essa máquina para uma manopla grande, porque, vamos ser sinceros, quem inventou essa manopla? Foi o SAC. Olha, adorei! Então foram vocês, profissionais. Que inventaram. Olha aí, foram vocês que inventaram. Pedindo, olha, eu queria uma manopla maior.
Olha, eu queria otimizar o tempo fazendo eletro. Quem inventou foi A vocês. borda tem que ser mais estreitinha, porque a hora que encaixa uma na outra ainda fica espaço. Não pode ficar Pessoal, aquele centro isso é um sem respeito, congelar. né? Porque vocês ouviram a necessidade da galerinha lá do outro lado. E olha nada só. como a prática, né? Sim, Ana. E quem está no dia a dia, você aí que está em casa nos assistindo, você realmente entende exatamente o que é necessário para o resultado chegar. Então, olha só. Vocês pagaram os royalties para essa galera toda também? Eu tô fazendo produtos inovando para eles, Rafael. coisa linda. Não, né, Eu Michele? sei que eu vou me deitar já para ver se funciona também nesse novo contexto. E pensa você, para que eu vou comprar uma máquina nova se eu tenho possibilidade de acoplar, vamos dizer assim, um novo acessório? É isso, eu achei muito legal. Pensa Isso é que lindo. genial. Então, eu não posso falar. Eu tenho um contrato com a Docs que eu tenho que ficar com a boca calada, eu não consigo. Parece que tem um... Ai, meu Deus, né? não deixa ele Porque falar, eu tenho doutora. lançamento já 2022, 2023, né? Então, assim... Você eu só não... pode falar se for no grupo Eu não, Sindicaí. então, eu não Gente, posso quando ficar for nesse lançado, P&D, porque eu já fico com essas novidades. Assim, imagina a minha cabeça, eu não durmo. Então, Tá. E não dorme mesmo. eu sei que já vai chegar, essa mesma máquina já vai ter novidades, vocês acreditam nisso? Eu tenho certeza. Eu e o Rafael, a gente conversa muito de tecnologia. Isso é muito bom. Aproveitando, faz pra gente essa associação dessas associações, já que eu fiz Sim. todas as... Aproveitando que o Rafael está aqui, por exemplo, ozônio. Né? E se a gente for pensar, o que nós apresentamos ali? Pô, nós falamos das UCPs, das PPAR, falamos dos diferenciadores transcricionais, tudo isso, indutores apoptóticos, tudo isso leva a gente aonde, Rafael? No ozônio puro. Com certeza. E Né? você sabe, Aninha, uma das coisas que eu acho É muito legal do lindo. Carlos, e quando ele começa a falar das associações, e eu vou provocar, porque eu Provoca. sei que assim, não é que ele é polêmico, ele tem consistência, é diferente, tá? E isso é muito diferente. Eu acordo na madrugada para fazer anotação, É que vem qualquer à noite. coisa que pode associar? Porque o pessoal pode estar em casa falando, nossa, eu tenho, por exemplo, uma radiofrequência, não posso criar polícia. Posso, porque aí eu estrago tudo aquilo que todos os fatores fez. transcricionais passam a não existir. Então, Rafael, eu quero apoptose. Então, a apoptose é objetivo. Não adianta ativar, por exemplo, um fator transcricional de fibroblastos. Totalmente antagônico. É totalmente antagônico. Totalmente antagônico. Então, assim, as Muito associações são maravilhosas, sim, mas precisa ter um pouco mais de evidência. Por isso que, quando alguém olha aqui o Carlos com a Docs, né? Carlos e a Docs é uma parceria científica. Sim. Né? Eu fui obrigado, né, a entrar no pós-doctor. Ai, que você achou tão ruim, você confessa gente, isso. Você larga Olha, isso. eu PhD total, né? Agora a gente tem que falar, não é mesmo, gente? Porque vocês perceberam que nós estamos com um perfil, um estilo de congresso muito diferenciado. Que a gente, todo mundo conhece o currículo do Carlos Ruiz, da doutora Gisele, então a gente já vem direto, já vai falando, já vai direto para Michele está no doutorado, meu amigo já é doutor. Doutora, exatamente. Você terminou o doutorado, Michele? Só não terminei ainda porque minha pesquisa, a parte prática com pandemia, atendimento. Eu te entendo. Mas Só por isso. doutoranda. Mas doutoranda. Então, isso é muito interessante para nós, porque faz todo sentido. Eu venho falando, repito, que nós estamos numa época que as pessoas se preocupam com informação. Nós não podemos nos preocupar com informação. Nós temos que aprofundar. E a gente precisa falar sobre conhecimento. E quem traz o conhecimento é só quem mergulha realmente, cada um dentro da sua área, né? Agora, Michele, você não vai ter jeito. Você vai ter que sair daqui dizendo pra gente como é que eu ganho dinheiro com isso. Vamos lá. Primeira coisa, profissional que está na estética e não sabe ganhar dinheiro, alguém está pegando esse dinheiro, Ana. Tá. Alguém está pegando esse dinheiro, porque a gente está na área que é uma das mais prósperas, é a que menos sente o impacto da crise, da pandemia e tudo mais. Não que não exista, não é isso. Só que é a que menos sente. Outros setores se abalam muito mais. Então, nesse momento, o que você precisa? Inovar, você precisa
entender a oportunidade que você tem de trazer o seu diferencial. O seu diferencial é você. Primeira coisa que em qualquer clínica, a estrela da sua clínica é você. Sempre Eu vai ouço ser. isso de todos os profissionais, admiro quem fala isso, porque é exatamente isso. A estrela da minha clínica tem que ser eu. É verdade. E quem tem que trazer a inovação, quem tem que fazer todo o protocolo, fazer funcionar, eu sou uma empresária também. Muito esteticista, fisioterapeuta, enfim, a gente tem um público amplo aqui no Estética aí. Multidisciplinar. É, os Exatamente. estetas, né? Então, a hora que eu olho simplesmente com uma visão, Michelle é fisioterapeuta, tudo bem, eu sou fisioterapeuta, mas eu também sou empresária. E a clínica, ela é e precisa ser gerida, ela é uma empresa. Como é que eu ganho dinheiro com isso? A primeira coisa, como você se posiciona. Sai dessas promoções, sai desse mais do mesmo que todo mundo traz. Porque a minha clínica vizinha está fazendo preço X, eu vou também. Ela tem um custo totalmente diferente do seu, ela tem uma realidade de investimento e de cursos, ou enfim, às vezes você investe muito mais do que ela, seja em equipamento, seja em conhecimento, está aqui junto da gente, está num sábado, gastando você poderia estar fazendo um monte de coisa e está aqui buscando mais aprimoramento para si. Isso Então, é muito o teu custo legal. não pode ser o mesmo de outra. E você Não sabe, pode. Ana, que eu acho que uma das coisas que ficou muito claro com a palestra, até por conta dessa associação e dos nó, porque criolipólise mudou o entendimento daqui para frente. Sim. Mudou. E se mudou o entendimento, vocês precisam também começar a mudar bastante a abordagem. Não é só mais gordura localizada, estamos falando de emagrecimento, estamos falando sim de, por que não, tonificação, modelagem corporal. Dá para trabalhar com a pessoa que às vezes tem só um pouquinho de gordura, a que tem mais gordura, é corpo todo. Então essa inovação, eu acho que eles precisam começar a incorporar, mas para isso precisa atualizar os conceitos. Não é? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Eu ainda vou despedir deles, mas eu quero pedir para preparar aí, que nós temos um videozinho, tá bom? Se você já está com ele preparado aí, vamos aproveitar para assistir? Vamos. Por favor, vamos assistir ao vídeo. Sensacional, inovador, imperdível. Existem tantos adjetivos, né? Com certeza. Olha, muito obrigada, doutora Michelle. Muito agradeço. obrigada, doutor Carlos Luiz. Eu que agradeço. Doutor Rafael Ferreira também. Gente, não é por nada não, mas eu sou a pobrinha da turma aqui. Todos imagina. doutores, Isso. doutorados e agora um pós-doutor. Gente, foi uma honra.